e junto comigo tinha outra palestra de um pesquisador muito experiente, já estava até aposentado, né, na área de forragicultura e pastagem. Ele começou a palestra dele perguntando, né, se há 30 anos atrás tinha seca, se há 15 anos atrás tinha seca, se ano passado tinha seca e tudo mais. E aí a gente vê que isso é muito recorrente. E a pergunta que eu faço é, o que nós estamos fazendo para a gente conviver com a seca? Às vezes eu vejo, o produtor até tem uma área plantada, às vezes o produtor está se preocupando com a seca, mas será que ele está fazendo da forma correta? Será que ele está conseguindo diminuir essa sazonalidade? O que é sazonalidade? É produzir muito na época das águas e pouco na época da seca. A gente tem que tentar ser o menos sazonal possível, o mais equilibrado possível durante o ano. A gente sabe que na época da seca é mais difícil de produzir. É como se a gente estivesse dirigindo um caminhão carregado aqui e a gente tem uma ladeira para subir. Então a gente sabe que a gente vai subir essa ladeira com velocidade menor, mas a gente não pode tirar o pé do acelerador. Se a gente tirar o pé do acelerador na ladeira, olha lá se a gente vai conseguir chegar lá em cima e se chegar, vai chegar bem já debilitado. Então nós temos que colocar energia nesse momento aí. E é o que eu sugiro para a gente aqui durante esse bate-papo. Então aqui nós temos uma curva de crescimento da pastagem e observem como que é semelhante a distribuição das chuvas com a produção da pastagem. Então a gente vê uma grande produção de pasto no início do ano, uma grande produção de pasto no final do ano. Essa linha vermelha aqui é a demanda do rebanho. Então a gente vê que a demanda ela é mais ou menos uniforme ao longo do ano, né? Então se a gente tem um excesso de produção aqui e uma falta de produção nesse momento aqui, nesse momento do meio do ano, significa que aqui a gente vai ter um produtor que produz, por exemplo, 200 litros de leite na época das águas e 50 litros de leite na época da seca, ou talvez até menos. Então a gente precisa entender que uma fazenda, ela é uma fábrica. Uma fazenda de corte, ela é uma fábrica de arrobas. Uma fazenda de leite, ela é uma fábrica de leite. Então a gente não pode admitir que em determinada época do ano a gente não tenha faturamento. Então, se a gente tem perda de peso dos animais numa fazenda de corte ou perda de produção de leite numa fazenda de leite, muito provavelmente a rentabilidade dessa propriedade vai estar comprometida, né? Então, nós temos que nos preocupar, mas além de nos preocupar, a gente tem que tirar o pé do chão, adotar as medidas corretas para a gente conseguir atravessar isso aí, entendendo que todo ano a gente vai passar por esse período. Então existem 4 fatores que vão determinar o crescimento das plantas forrageiras. E aqui eu cito para vocês aqui, ó. Água é um deles, luz, temperatura e adubo. Ou melhor, fertilidade de solo, nutriente, né? E essa fertilidade de solo ela pode ser construída ou ela pode ser natural. Então, quando a gente tem esses 4 fatores trabalhando ao mesmo tempo, nós vamos ter produção de pasto. E esses 4 fatores, quando eles estão juntos ao mesmo tempo, é justamente no final do ano e no início do ano, tá? Porque nós vamos ter chuva, nós vamos ter temperatura, nós vamos ter luminosidade e nós vamos ter algum nível de fertilidade de solo ali. Mesmo que às vezes não seja satisfatório, mas algum nível de fertilidade de solo a gente tem para o crescimento dessas plantas. Toda vez que faltar qualquer um desses 4 fatores, nós vamos ficar limitados em relação à produção de matéria seca por hectare, né? Então, por exemplo, numa área irrigada, os meses de maiores desafios são justamente os períodos de maio, junho e julho, que são os períodos de menor intensidade luminosa, com fotoperíodo mais curto. Fotoperíodo é duração do dia, pessoal. Então, maio, junho e julho, se vocês observarem, vai amanhecer tarde e anoitecer cedo. Às vezes, em junho ali, vai amanhecer por volta de 6 da manhã e por volta de 5 da tarde já está escurecendo de novo. Quando a gente pega o oposto, lá no final de dezembro, por volta de 21 de dezembro, nós vamos ter exatamente o contrário. Nós vamos ter um dia clareando aí por volta de 4h30 da manhã, 4h20 da manhã, e estando claro ainda aí até 6h30 da tarde, 6h30 da noite ainda está claro. Então nós temos a duração do dia aumentada. Esse é o que a gente chama de fotoperíodo.
Então, numa área irrigada, os maiores desafios acontecem na época do frio, na época do inverno. Vai faltar luz, vai faltar temperatura, os dias ficam nublados, então a intensidade luminosa diminui. Mesmo que a gente tenha água, umidade e que a gente tenha adubação em níveis avançados, né? E o contrário também acontece. Não adianta a gente ter uma área extremamente fértil se a gente não tem água. E é o que acontece em 99% das propriedades ou mais. Por quê? Na maioria das vezes, na maioria dos adubos, eles são absorvidos pelas plantas quando a planta vai beber água. Esse adubo está diluído na água, bebeu a água, vem o adubo junto. Então, se não tem umidade no solo, também não tem produção. Então, lá próximo da minha região, eu moro em Jequitinhonha, né? Sou de Jequitinhonha, lá próximo, lá tem uma região que é ali em Palmópolis, 2 de Abril, é uma região que muitas vezes não tem seca, porque é uma região que tem muita neblina. Então, às vezes, fica verde o ano todo. E isso passa a impressão para o produtor que ele não tem seca na fazenda. Beleza, pode não ter seca, mas ele vai ter escassez de alimento. Por que ele vai ter escassez de alimento? Porque lá, mesmo tendo umidade o ano todo, vai faltar luz e vai faltar temperatura. As pastagens vão ficar baixinhas. Então, isso traz um alerta. Mesmo que a pastagem fique verde, ele precisa de algum volumoso suplementar em determinada época do ano para garantir níveis satisfatórios ali de produção para poder rentabilizar o sistema dele. Então, só não querendo chover no molhado, né, mas citar aqui alguns danos causados pela seca. Queda na produção de leite. Quando eu digo queda na produção de leite, com certeza a rentabilidade e as margens da propriedade vão ficar comprometidas nesse período. Diminui o score de condição corporal e talvez esse seja um dos maiores problemas ocasionados pela seca. Na pecuária de corte, diminuir score corporal quer dizer uma perda direta de desempenho, os animais perdendo peso, e aí depois nós vamos gastar algum tempo na época das águas para recuperar o que perdeu na época da seca, tá certo? E pior ainda, quando os animais perdem score de condição corporal, eles vão perder reprodução. A reprodução numa vaca, ela vem depois que esse animal já se manteve vivo e já produziu leite. Então são as exigências básicas dela naquele momento. Então se a dieta não está ajustada, se a quantidade de comida não está ajustada, o organismo dela fala para ela assim, olha, você tem que dar conta primeiro de se manter viva e de cuidar da sua cria. Só depois que você fizer isso a contento, nós vamos começar a pensar em reprodução. E aí, muitas vezes, esse animal para de reproduzir. Para de reproduzir porque quando esse animal para, ele não dá conta de comer a quantidade necessária para se manter vivo, produzir e sobrar energia para a reprodução. Tá? Diminui o desempenho dos bezerros, porque os bezerros, a partir dos 3, 4 meses em diante, o volume de pastagem ali passa a ser mais significativo na dieta dele. Além de tudo, a mãe dele precisa de bastante forragem ali para poder conseguir produzir leite. Só assim a gente vai ter pesos com bons pesos a desmama. Inclusive, recentemente eu estava numa propriedade, é uma propriedade de gado PO, né, Lore, e o produtor faz FIV, né, fertilização in vitro. E além de fazer FIV na propriedade dele, ele é um produtor muito eficiente, ele fez algumas parcerias para produzir animais com a mesma genética em outras fazendas de parceiro e mais 3 fazendas de parceiro. Tinha animal que era irmão próprio de pai e mãe, ou seja, com a qualidade genética muito semelhante, que foi desmamar 3 arrobas mais leve do que o da propriedade dele. Então a gente vê que a nutrição ela faz com que os animais expressem o potencial genético ou não. O animal tinha genética, mas por que o irmão próprio dele desmamou com 280 quilos? Por que o outro desmamou com 200 quilos ou 180 quilos? Entendeu? Então, realmente, a nutrição ela vai determinar ali em torno de 70% a 80% do sucesso da atividade. Grande parte dos problemas do Vale do Jequitinhonha é por excesso de lotação. Seja na época das águas,
por excesso de lotação, tanto na época das águas quanto na época da seca. Na época das águas, as pastagens estão baixas, na época da seca, as pastagens estão corroídas. E tanto no leite quanto no corte. E aí, se diminui o score, atrasa também o intervalo entre partes. E aí a gente precisa de uma vaca parindo um bezerro por ano. O maior termômetro do sucesso de uma atividade, especialmente de leite, é o intervalo entre partes. Eu nunca vi uma fazenda de leite ir bem financeiramente com um intervalo entre partes longo. Da mesma forma, eu nunca vi uma fazenda de corte com intervalo entre partes longo e também desmamando uma boa quantidade de bezerros ali ao longo do ano. Tá? Vai reduzir a quantidade de nascimento e, obviamente, vai afetar a rentabilidade da fazenda de forma significativa. E aí, a gente a gente tem diversas formas de conviver com a época da seca. Nós temos diversos materiais, nós temos milho, nós temos sorgo, nós temos cana, nós temos capiaçu, nós temos palma. Hoje eu vim falar aqui sobre a cana, que eu acredito que dentre esses materiais é um dos que melhor apresentam um custo-benefício interessante para o produtor. Por quê? Alta produção de matéria seca por hectare, então a cana, além dela produzir bastante, ela é um material que foi feito para ser cortado uma vez por ano, diferente, por exemplo, de uma capineira. O produtor que tem uma capineira tem que cortar pelo menos 3 vezes por ano. Caso ele não faça esses cortes recorrentes, esse material vai ficar com uma qualidade muito inferior, vai ficar com uma qualidade muito baixa e não conseguindo suprir a demanda dos animais. Até o consumo dos animais vai ficar limitado pelo excesso de fibra que vai ter naquele material. Então a cana, ela foi feita para ser cortada uma vez por ano e, ao longo da seca, ela tem uma estabilidade de qualidade. A fibra da cana, ela não vai piorando com o tempo de vida dela ali. Então, se o produtor entra cortando esse material lá em junho, por exemplo, maio, junho, ele vai começar a cortar esse canavial, vai até setembro, outubro ali cortando. A fibra desse material não piora. E mais do que isso, às vezes a energia até melhora, porque a cana, ao passar pelo estresse hídrico, pela diminuição das chuvas, ela vai aumentando sua concentração de sacarose. Então talvez uma cana colhida em setembro tenha até mais energia do que uma cana colhida em junho, né? Então é interessante por causa disso. Ela tem a possibilidade de ajuste via ureia. A cana é pobre em proteína, a gente sabe disso, a gente conhece as limitações da cultura também. Não é a melhor cultura do mundo, mas a gente pode corrigir a proteína dela via ureia, né, que é a proteína mais barata que existe. É a vinda da proteína nitrogenada aqui via ureia, nitrogênio não proteico. Como que a gente faz isso? Tem 2 períodos. Tem a dieta de adaptação e tem a dieta normal, que os animais vão consumir para lá. Então, na dieta de adaptação, a gente utiliza 0,5% de cana, ou 0,5% de ureia na cana. Ou seja, 0,5 kg de ureia para cada 100 kg de cana. E na dieta normal, na dieta de consumo, a gente já adiciona 1 kg de cana para 1 kg de ureia para cada 100 kg de cana. Tá certo? Um detalhe interessante. A ureia, ela precisa ser misturada com sulfato de amônio para que esse sulfato de amônio consiga fornecer enxofre para os micro-organismos ruminais, que são fundamentais na hora da formação da proteína microbiana. Tá? E algumas ureias, hoje em dia, já têm vindo misturadas com sulfato de amônio. Elas são chamadas de ureias sulfatadas. Então, para saber se realmente há necessidade da mistura entre ureia e sulfato de amônio, basta a gente olhar no rótulo da ureia se essa ureia tem 2% de enxofre. Se essa ureia tiver 2% de enxofre, não será necessário a diluição entre ureia e sulfato de amônio. Se precisar, a proporção é 9 partes de ureia e 1 parte de sulfato de amônio. Na prática, para facilitar a vida do produtor, o que eu oriento? Moço, pega 6 kg de sulfato de amônia, mistura em um saco de ureia, na enxada ali mesmo, ensaca de novo, e todo dia que você for tratar os animais, você vai pegar dessa ureia ali que já está misturada. Tá? E aí, ele pode pegar 1 kg dessa mistura, ou 1 kg de ureia, e vai diluir ali entre 4 e 5 litros de água,
e vai regar esse material para poder homogeneizar essa mistura. Poder misturar essa ureia de forma detalhada ali com a cana. É um material com bom valor energético, ou seja, a sacarose que tem ali vai disponibilizar bastante energia para esses animais. Uma cana ela vai ter por volta de 60% a 62% de NDT, que são nutrientes digestíveis totais, né? Uma forma de medir a energia desse material. Enquanto um capiaçu, por exemplo, vai ter na faixa ali de 55%. Então ela é mais energética do que o capiaçu e, tendo a utilização da ureia para corrigir a proteína, ela vai ter ainda mais proteína que o capiaçu. Uma cana sem ureia, ela vai ter entre 2% e 3% de proteína. E uma cana corrigida com ureia, ela vai chegar na faixa de 10% a 11% de proteína, né? E o capiaçu ele vai ter por volta de 5%, por ali. Então, na matéria natural ele vai ter um pouco mais que a cana, mas depois de corrigida passa e muito o capiaçu. Um detalhe, a ureia ela é amarga. O gado não gosta de ureia. No entanto, a cana, pelo fato dela ser doce, pela ter a sacarose, ela vai disfarçar o gosto ruim da ureia e o gado vai consumir normalmente, não vai nem perceber. Se a gente tentar corrigir o capiaçu ou uma capineira que seja com ureia, esse gosto amargo da ureia vai ser ressaltado ali e os animais não vão querer consumir. Então no capiaçu talvez a gente consiga chegar no máximo a 0,5% de ureia, no máximo. Na cana a gente consegue ir a 1% e isso faz com que a gente melhore muito a qualidade desse material. Fácil o manejo. Por que eu quis dizer que é fácil? Porque a gente não precisa ensilar várias vezes ao longo do ano. A cana é um material que pode ser ensilado, não é obrigatoriamente uma exigência da cultura, como é, por exemplo, no milho, como é, por exemplo, no sorgo, como é, por exemplo, nos capinhos. O capim até pode ser utilizado em natura? Pode. Mas se a gente utilizar o capim in natura ao longo do ano, quando chegar na época da seca, a gente não vai ter o volume necessário para tratar os animais. E o excedente da cana ele pode ser comercializado. Especialmente numa região produtora de cachaça como essa aqui, o excedente da cana é facilmente comercializado aqui. Tá? E se o produtor às vezes não quiser comercializar, ele pega o que sobrou. Se sobrar, né, pega o que sobrou e faz silagem. Tá? Um ponto interessante sobre a silagem da cana. Para a utilização do inoculante para a silagem da cana, precisa conter um micro-organismo, uma levedura chamada Lactobacillus buchneri. Tá? E se não tiver esse material, se não tiver essa levedura, esse material vai ter a conversão do açúcar em álcool. E um detalhe importante é o seguinte, essa levedura, Lactobacillus buchneri, ela é lenta na utilização do substrato. Então é importante que o inoculante tenha apenas essa levedura. Se tiver outras leveduras, as outras vão competir pelo substrato e vai deixar a Lactobacillus buchneri para trás e vai haver a conversão do açúcar em álcool. Quando tem a conversão do açúcar em álcool, inicialmente a gente perde energia dessa cana, desse material ensilado, e pior, a gente vai perder muito consumo dos animais. Então eu tive experiência, já vi uma silagem de cana com um cheiro de álcool bem acentuado, e o consumo de silagem por esses animais nessa condição não passava de 10 quilos por dia. Então, algumas dicas para a utilização da cana-de-açúcar, né? Acho que um ponto bastante importante é o tamanho de partícula. E aqui a gente tem uma foto aqui que mostra uma cana muito bem processada. Então, o tamanho de partícula, para a gente ser eficiente, a gente tem que ter cuidado com a molagem das facas da ensiladeira e um material adequado, né? Em termos de uma máquina adequada, perdão. Que muita gente utiliza a picadeira. Utilizando a picadeira, esse material ele vai ficar muito estraçalhado, ele não vai cortar direitinho igual a ensiladeira corta. E o material vai ficar fibroso. Quando esse material fica fibroso, o consumo dos animais fica limitado, porque os animais vão ter que quebrar no dente, vai ter que cortar no dente aquelas fibras ali. Além disso, quando o material é passado numa picadeira, permite muito a seleção pelos animais. Então os animais vão acabar perdendo tempo ali, selecionando e tal. Numa ensiladeira ajustada e com as facas amoladas,
a mistura ela fica muito mais homogênea. E aí os animais acabam não tendo condição de seleção e acabam consumindo uma velocidade maior. Consumindo uma velocidade maior, eles vão conseguir consumir mais ao longo do dia. Espaçamento de coxo. O espaçamento de coxo a gente tem que ter atenção, nem tanto pela hierarquia, pela briga dos animais no coxo, mas pelo volume que vai caber pelo menos 30 quilos de cana por animal. Então, para que vocês tenham noção, aquela banda de coxa azul, ela cabe 30 quilos de cana, ou muito próximo disso. Então, se a gente pensar num trato com animais utilizando aquele tipo de coxa, nós vamos pensar em uma banda daquela por animal, tá? Ô Bruno, mas e se comer dos dois lados? Dá para utilizar? Se comer dos dois lados, vai faltar comida para esses animais. Porque aí, se lá cabe 30 quilos e você coloca 2 animais por banda de coxa, você vai estar disponibilizando 15 quilos de cana apenas por animal. E o objetivo, pessoal, é sempre maximizar o consumo de cana. Quanto mais cana, quanto mais material esses animais conseguirem consumir, melhor será o resultado. E uma dica para aumentar esse consumo é disponibilizar água. Disponibilizar água para esses animais para quê? Para que eles possam ir no coxo, vai no bebedouro, volta no coxo, vai no bebedouro de novo. As vacas, elas têm esse hábito de comer e tomar goles frequentes de água. E com relação ao horário de fornecimento, eu oriento que seja fornecido durante a noite. Quando a gente fornece durante a noite, a gente tem alguns problemas a menos que tem quando comparado durante o dia. A primeira delas é que não precisa de cobertura de coxo, uma vez que esse material não vai tomar sol e não vai azedar. Segundo delas, também a gente não precisa preocupar com sombra, já que esses animais vão estar de noite, então não vai ter problema com estresse térmico. Abelhas. O hábito das abelhas é diurno, então quando a gente fornece cana durante o dia para os animais, as abelhas acabam incomodando e às vezes limitando muito o consumo. E o tempo. Quando a gente fornece durante a noite, essas vacas elas vão ter mais tempo para comer, então elas vão ter tempo de comer, encher a barriga, deitar, ruminar, depois levanta, torna lá e torna a comer. Então ela vai fazer uns 2 ou 3 ciclos de consumo durante a noite. Então como é que faz para a gente realizar o planejamento alimentar da propriedade? Primeira coisa é quantificar o número de animais que serão tratados. Não, então eu preciso tratar, sei lá, 50 animais, né? E qual que é a categoria que nós vamos tratar? Não, nós vamos tratar, ou quais, né, categorias? Nós vamos tratar vaca em lactação. Então, beleza, vou tratar 50 vacas em lactação e a expectativa é que esses animais vão consumir 30 quilos por dia. Então, nós vamos precisar de 1.500 quilos por dia. Eu vou tratar durante quanto tempo? 150 dias? 180 dias? Aí vai de propriedade para propriedade, entender como que é o sistema de chuvas, né? Como que é a pluviometria daquela propriedade lá. Por quê? Que aí nós vamos determinar a quantidade de alimento que nós vamos precisar armazenados ali. E aí nós vamos considerar a produtividade da cultura. Então a cana, ela já tem variedades aí com mudas pré-brotadas que chega até 300 toneladas por hectare. É uma produtividade extremamente alta, mas eu acredito que para nível médio aí a gente considerar entre 100 e 150 toneladas por hectare é o suficiente, é um bom número para a gente se planejar. Então pegou a demanda nossa anual, dividiu pela produtividade da cultura, nós vamos ter a quantidade de hectares para poder plantar. Tem algumas etapas para o plantio aqui eficiente da cana-de-açúcar. Primeira, preparo de solo eficiente, com a gradagem o mais profundo possível. Espaçamento entre linhas. Temos visto que é mais interessante a gente afastar mais uma linha da outra, considerando ali entre 1,80 m e 2 metros de distância entre uma linha e a outra. Para quê? Quando elas são plantadas de forma mais adensadas, ou seja, 1,20 m por ali, rapidamente uma folha começa a sombrear a folha da outra planta. E a consequência disso é que essas canas elas têm a tendência de crescer para cima, buscando luz, e elas ficam finas e tendem a tombar. E aí depois que tombou, vira uma anarquia para a gente conseguir colher, né? Uma planta sobe sobre a outra, levanta a ponta, outra deita. Então para colher realmente fica muito difícil. Adubação, então a realização da análise de solo para a gente entender se tem algum nutriente ali que vai limitar o crescimento dessas plantas. Depois de distribuídas as canas ao longo do sulco, vim cortando em toletes próximos de 30 centímetros,
para quebrar a dominância apical e ter uma boa germinação, um bom enraizamento. Utilização de cupinicida na hora depois de cortadas as mudas, para evitar que os cupins consumam essas mudas. E para cobrir, utilizar pouca terra. Né? Eu já vi muita gente colocando muita terra para cobrir e há um esforço muito grande daquela muda para conseguir lançar seus primeiros perfilhos ali. Então a gente utiliza pouquinha terra, entre 3 e 5 centímetros de terra ali no máximo. E aí, depois, quando essa cana já está com seus 80 centímetros, 1 metro mais ou menos, a gente vem chegando terra no pé dela para poder dar estrutura, dar sustentação e evitar tombamentos futuros. Então eu trouxe uma frase aqui para a gente poder pensar um pouquinho, ó, do Vicente Falcone, que a tecnologia é uma ciência aplicada. Se não houver prática, apenas ciências, não é apenas ciência, não é tecnologia. Então é muito importante vir nos eventos, adquirir conhecimento, buscar, mas mais importante do que isso é a gente chegar nas propriedades e conseguir implementar o que foi discutido aqui. Então, eu termino minha apresentação aqui com essa frase para a gente poder refletir e fica aberto aqui para perguntas. Obrigado. Dúvidas? Então, já que não teve dúvidas, vou só mostrar umas citações aqui, ó, para poder mostrar que a cana não é só uma coisa da minha cabeça aqui. Eu trouxe algumas citações. Então, alguns autores aqui citaram que ela é considerada por muitos opção forrageira de melhor desempenho bioeconômico a ser utilizada na produção de leite e corte. E a cana utilizada como um único volumoso pode ser atendida até para vacas acima de produção de 20 litros de leite por dia. E ganho de peso também em confinamento foi observado na ordem de 1,2 kg a 1,5 kg em animais confinados, com cana como volumoso único. Apenas um volumoso de cana? Como volumoso, apenas a cana foi utilizada, mas há ajuste de dieta com concentrado. Entendeu? Mas o volumoso era 100% cana.